Olá, alunos dos sextos anos D e E. Aqui, professora Mônica, para a nossa aula da semana do dia 24 ao 28 de maio. Hoje nós vamos fazer as páginas 36 a 48 da apostila Universitários. Nós vamos continuar a nossa apostila aí, tá, pessoal? Na página 36, nós temos um texto para ser lido aí, ó. A incapacidade de ser verdadeiro. É um conto bem bonitinho, vocês vão lê-lo. É do Carlos Drummond de Andrade. Vai ler e vai responder as questões. Olha, são 6 questões. Na aula anterior, nós vimos o uso do dicionário, que está continuando aqui. É simples, vocês são capazes, ok? Nem vou ficar falando sobre isso também. Vocês vão respondendo. Claro que qualquer dúvida, vocês me procuram pelo WhatsApp. E aqui fala sobre o gênero também. Sempre o gênero textual traz alguma coisa para a gente sobre textos. E aí está explicando para a gente sobre o eu poético. Ó. Damos o nome de eu poético à voz que fala no poema. Há poetas adultos que escrevem como se estivessem no lugar de uma criança ou de um adolescente, de um homem ou de uma mulher. Para fazer isso, o poeta imagina o que esse outro sente, pensa e expressa de acordo com as características que atribui a ele. Então, no poema, a fala também pode ser de um animal, uma planta ou de um objeto. Os poetas podem ainda assumir uma profissão, um gosto, um hábito e até uma história que não tem relação com a vida pessoal deles. Por isso, atenção! É importante não confundir o autor do texto, quem escreve o poema, com o eu poético, que é a voz que fala no poema, tá certo, pessoal? Eu posso ser um poeta, eu posso escrever um texto como se eu fosse uma mulher, eu posso escrever como se eu fosse uma criança. Esse é o eu poético. Então, vamos sempre nos ater a isso. E aí, ele traz um poeminha para vocês aqui, ó. Falou do eu poético e traz um poeminha que se chama Identidade, do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira também bastante conhecido. Vocês vão ler o poema e responder as questões. Olha, lembrando que interpretação de poema, eu tenho que olhar o que está nas entrelinhas, não só o que está na linha, tá? Então, eu tenho que ir além do que está dizendo, eu tenho que interpretar além. Aí vocês vão responder, ó, tranquilo, sobre o poema, tudo aqui sobre o poema, tá? E tá falando, prestem atenção, ó, sobre o eu poético, que eu acabei de ler lá para vocês. Aqui também sobre o texto, ó, o poema. E aqui tem mais um pouquinho sobre os gêneros textuais. Vai explicar para vocês, ó, prosa ou verso. Então, um texto pode ser escrito em prosa ou em verso, para vocês saberem a diferença. Um texto em prosa se caracteriza por ocupar toda a extensão da linha. Cada conjunto de linhas escrita é chamada parágrafo. Geralmente, no início de cada parágrafo, deve-se fazer uma margem, ou seja, deve-se deixar um espaço em branco. Já o poema é escrito em versos. Cada verso corresponde a uma linha do poema. Observe o exemplo. Então, tá aqui, ó. Aqui ele colocou um exemplinho de versos, de uma estrofe, né, no caso. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou, às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque mal criado. Então, cada conjunto de versos é chamado de estrofe. Então, esse conjuntinho aqui é estrofe. Há poemas de apenas uma estrofe, como é o caso de Identidade, que é o que vocês leram agora há pouco, em que os versos aparecem agrupados sem espaço entre eles. Preste atenção e vá observando como se dá esse tipo de organização nos próximos poemas. Certo? Então, poemas é verso ou prosa. Prosa é o texto narrativo normal que vocês estão acostumados. E versos são os poemas. Aí, ó, de novo aqui sobre dicionário, que é tranquilo também, é sobre, vocês conseguem fazer
sem estresse. Aí aqui, ó, importante saber, que é o que vai falar agora. As palavras e expressões com sentido oposto, contrário entre si, são chamadas de antônimos. Então, as palavras que têm sentido contrário, antônimo. Aí ele traz aqui, ó. Observe. In mais capacidade. Incapacidade. O prefixo in permite formar antônimos, ideias contrárias, como intolerante, inadequado. O que vocês têm que fazer? Pesquisar outras 4 palavras iniciadas com o prefixo in e forme uma frase com cada uma delas. Então, procura a palavra que tem o prefixo in. O prefixo é o que é acrescentado. Por exemplo, tolerante, eu acrescentei in, ficou intolerante. Adequado, inadequado. Então, presta atenção a isso quando for fazer. Essas outras também é sobre isso, sobre antônimos, ideias contrárias. Tudo aí, vai seguindo. E a gente cai aqui no sentido figurado. Sentido figurado, o que é? Vamos ver. As palavras podem ser usadas no sentido figurado, que é diferente do seu sentido próprio, literal. Isso significa que você pode não compreender o significado dessas palavras se tomá-las ao pé da letra. Veja, a festa de aniversário dele foi um sonho, todos adoraram. A palavra sonho, nesse caso, foi empregada fora do seu sentido próprio, literal. Ela pode ser entendida como o aniversário dele foi maravilhoso, fantástico, tão bom ou bonito quanto um sonho. Observe outros exemplos tirados do texto Identidade de Pedro Bandeira. Tem vezes que eu sou rei, herói voador. O eu poético associou rei a herói e pessoas poderosas, vencedoras. Dessa forma, ele atribui à palavra rei e herói um sentido figurado. Então, sentido figurado quando eu dou outro sentido, não literal, correto? E aí, o Mãos à Obra sobre isso também, tá bom? Sobre sentido figurado, que é quando eu dou outro sentido para a palavra. Um sentido além do que é o oficial dele, tá? Aí nós vamos responder aqui tudo. E cair aqui mais uma explicaçãozinha adjetivo. Só que o adjetivo eu vou ler antes aqui, ó, tá? Na página 45 vem as explicações aqui do adjetivo antes de vocês fazerem. Vamos lá. Como vimos no poema Identidade, expressões como lutador e malcriado alteram o sentido do texto, caracterizando o cowboy e o moleque. Não está se falando de qualquer cowboy, nem de qualquer moleque. Essas palavras são chamadas adjetivos. Os adjetivos são palavras que modificam outras palavras, atribuindo-lhe características. Às vezes sou moleque mal criado. Então, o adjetivo é aquela palavrinha que pode ser trocada por outra, dando o mesmo sentido à frase. Eu posso dizer assim, às vezes sou moleque educado. Às vezes sou moleque chato. Enfim, vou caracterizar aqui o moleque. Dá para trocar? Beleza. Então, no poema, o adjetivo malcriado foi usado para falar sobre o moleque. Ele atribuiu uma característica à palavra moleque. Assim como acontece com o substantivo, o adjetivo também é uma palavra variável. Ele vai para o... O que quer dizer essa que é aqui, ó? Palavra variável? Vai para o masculino, para o feminino, para o plural, certo? Se fosse aqui, sou menina, então ficaria malcriada. Isso quer dizer que é variável, tá bom? Continuando. O adjetivo varia em gênero, que eu acabei de falar, tá? Vai para o masculino, feminino. Ele varia em grau, em número e em grau, tá? Ó, aqui, ó. Então, varia em gênero, número e grau.
Então, gênero, masculino e feminino, número, singular, plural e grau, aumentativo ou diminutivo, tá bom? Sabendo disso, desculpa, vocês vão responder aqui em cima, ó, né? Tá falando sobre o adjetivo. E aqui embaixo, o mãos à obra, que também tá falando sobre os adjetivos, tudo aqui. E aí vocês param aqui na página 48, tem essas duas aqui para responder, e não faz a hora da leitura, tá? Aqui vocês param nesse próximo poema, não faz. Então, até aqui. Pessoal, como é que eu sugiro que vocês façam essa aula? Acho que eu não falei, mas eu vou... Assiste a parte que eu explico uma parte, faz aquela parte. Depois dá play no restante e vai fazendo assim devagar, porque vocês têm que ler o texto no meio do que eu estou falando, não é? Eu não estou lendo para vocês. Então, faz o que eu estou pedindo, vai para as respostas, volta na explicação. E se tiver dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp, tá bom? Pode me mandar. Hoje vocês não precisam me enviar foto de nada, tá certo? Somente fazer. Na próxima semana eu envio a correção e é o mesmo dia que vocês vão buscar a prova na escola, tá bom? Então, até mais. Um beijo, espero ter ajudado vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima.